Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 19 de outubro, e a gente está aqui para falar um pouco sobre essa falta de isonomia nas eleições deste ano. Mais do que nunca, a gente está observando que as forças judiciais, as forças da imprensa, né, elas estão todas ao lado de um candidato, no caso o ex-preso, o ex-condenado, o ex-líder de quadrilha, enfim, aquele que sobe os morros na companhia de traficantes, e contra o atual presidente. Toda a movimentação do TSE, do STF, ou 90% dela, é sempre em prol do candidato de 9 dedos, sempre em defesa dos seus interesses, ao ponto de TSE tomar medidas inconstitucionais, tomar decisões arbitrárias, TSE produzir no Brasil uma censura como nunca antes vimos, descarada, desmedida, contra pessoas e órgãos de comunicação super representativos, idôneos, e isso na nossa cara. Na nossa cara, a gente que é cidadão e que acha que de repente estávamos participando de um processo eleitoral onde a isonomia seria, por assim dizer, o aditivo do próprio processo, mas não é. Há um desequilíbrio latente em prol de um e em detrimento do outro. É como se o sistema, o establishment, tivesse todo trabalhando para um lado contra o outro lado. E aí isso me faz pensar, por quê? Por que esse desespero tão acentuado do establishment contra um candidato? Um candidato que, como o próprio ex-ministro da Suprema Corte, aquele que era o relator do Mensalão, disse, né, que é aquele candidato que, na época era um deputado federal, nunca tinha recebido nenhuma propina do Mensalão. Era o único que não tinha recebido propina do Mensalão. Então, de fato, o atual presidente, na ocasião então deputado, não havia se misturado, não havia chafurdado na lama dos demais congressistas, né? Naquele que foi um dos maiores esquemas de corrupção junto ao Congresso. Esse homem é o presidente da República e parece que ele continua não chafurdando na corrupção. Seu governo é constantemente atacado, narrativas de corrupção surgem e se esvaem com a mesma velocidade porque não tem fundamentos. É um governo que conseguiu, mesmo com tudo e contra todos, produzir mais de 5 milhões de empregos, baixar a taxa de desemprego a níveis nunca antes vistos nos últimos anos, taxa de criminalidade, inflação baixa. Enfim, um governo que tem entregado muita coisa para os mais pobres, tem atendido os mais necessitados, tem feito grandes coisas mesmo em meio a grandes dificuldades. Por quê? Porque tem focado nas pessoas, tem focado em diminuir o Estado, tem focado em reduzir as despesas do Estado, de modo a gerar superávites, a fazer com que as estatais produzam e tenham lucros, e assim essa riqueza ser redistribuída para os mais pobres, para a população de modo geral. Mas o sistema, o establishment, não está satisfeito com isso. Não está satisfeito com isso. E aí a gente vê que hoje o presidente do TSE parece que está cumprindo favores, né, ao seu ex-patrão, porque Geraldo Alckmin, o vice de Lula, era o chefe de Alexandre de Moraes, quando este era secretário de Segurança Pública no estado de São Paulo. A gente vê lá o Benedito, aquele dos tapinhas no rosto, subserviente, né, ao 9 dedos, tomando as decisões mais arbitrárias e absurdas nesse tempo agora pré-eleitoral. Então a gente vê de fato que o jogo é pesado, que o sistema é muito forte, e talvez sejamos nós aqueles que deveremos no dia 30 de outubro irmos às urnas não como meros eleitores, não como meros juízes, ou melhor, não como eleitores, mas como juízes. É isso que eu quero dizer. Porque no dia 30 de outubro não vai ter Sérgio Moro que vai julgar o Lula, não vai ter quarta turma do TRF. Dia 30 de outubro é o dia da gente finalmente julgar o Lula.